Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao nosso curso de métodos numéricos de previsão de tempo. E o assunto da aula de hoje é como avançar no tempo. Nós vamos falar de métodos numéricos da solução de equações diferenciais de primeira ordem. Nós vimos em aulas anteriores que o processo de integração ele envolve um conjunto de equações chamadas de equações primitivas. Foram as equações que o Richardson resolveu lá na primeira simulação numérica, né? E esse é um conjunto de 6 equações e 6 incógnitas, portanto é um conjunto fechado. Nós temos que, para resolver esse conjunto de equações, nós precisamos de um procedimento, então a gente divide esse procedimento em passos, e o primeiro passo é determinar as variáveis prognósticas no instante inicial. Então, no tempo t0, que eu chamo de instante inicial, eu vou determinar os valores de u, v e p em todas as coordenadas no instante inicial igual a t0. Tendo determinado essas três variáveis, eu passo então para a determinação das variáveis diagnósticas. As variáveis diagnósticas são ρ, t e w, também nas três direções, x, y, z, no instante t0. Com isso, então, para determinar ρ, eu vou usar a equação 5, para determinar t, eu vou usar a equação 6, e para determinar w, eu vou usar a equação 4. Nesse ponto, todas as variáveis foram determinadas, então eu tenho um conjunto totalmente determinado, as nossas 6 variáveis têm valores definidos em todos os pontos de grade. A próxima etapa, então, é tentar avançar para um tempo futuro. Para avançar para um tempo futuro, a gente vai, então, fazer uma expansão interna em série de Taylor das variáveis prognósticas. Com isso, a gente obtém, então, uma evolução no tempo. Inicialmente, nós tínhamos o tempo t0, que era a condição inicial. Agora, a gente vai evoluir essas equações para um tempo t0 mais ΔT, com um acréscimo de um passo de tempo, que eu vou chamar de ΔT, passo de tempo. A diferença entre o tempo futuro e o tempo presente, ou o tempo inicial. Com isso, eu vou determinar, então, os valores de U, V e P nesse tempo futuro, né? Esse passo de tempo futuro, eu tenho como determinar esses novos valores, usando como referência o valor anterior, que é o valor da condição inicial, mais a tendência de cada uma dessas variáveis. Para determinar essa tendência, eu vou usar a derivada da função ao longo do tempo. Nós vamos ver mais para frente que quanto maior o número de termos que nós utilizarmos nessa expansão, maior vai ser a precisão desse esquema numérico. Então, tendo determinado os valores de U, V e P, nós passamos então ao segundo passo, que seria a determinação de ρ, t e w. Agora não mais no tempo inicial, mas agora no tempo t0 mais ΔT. Com isso, eu tenho então todo o sistema de equações resolvido, determinado, e eu posso partir para um segundo passo de tempo. Então, seria um acréscimo de ΔT. O que era presente virou passado, o que era futuro virou presente. E agora eu quero determinar um novo futuro. Então, com esse procedimento, a gente vai marchando no tempo, fazendo a evolução das equações ao longo do tempo. O nosso objetivo, lembrando que eu tenho uma função que é contínua, eu vou tratar essa função através de um procedimento discreto, de uma discretização. Então, o que a gente quer fazer? Nosso objetivo é resolver derivadas através de aproximações. Por exemplo, nós vamos resolver as derivadas temporais. Então, eu tinha lá uma derivada contínua, dAdt, por exemplo. Eu vou aproximar essa derivada para um quociente, usando uma variação de A em função da variação no tempo. Ou, no espaço, eu vou ter a variação de A em relação a x, eu vou aproximar essa derivada com uma variação de A em função de uma variação de x. Esse é o procedimento que a gente vai adotar. Então, imagine, eu tenho uma função que é contínua, né? A gente vê essa função aqui representada por essa linha. Eu tenho que discretizar esse sistema para conseguir resolver numericamente essa função. Então, eu vou discretizar. O que significa discretizar?
dividir, né, essa variável em intervalos de tempo ou de espaço constantes. Aqui a gente está dividindo uma variável que depende uma função que depende da própria variável e do tempo. Então, a gente tem aqui no eixo x o tempo, discretizado em espaços iguais, que a gente vai chamar de passo de tempo, ou ΔT. Então, esse é o passo de tempo, a divisão dos passos de tempo, do tempo em diferentes passos de tempo, me dará o tempo total. Então, se eu quero saber qual é o valor, quanto tempo se passou de uma determinada integração, basta que eu multiplique o ponto aqui, que eu vou chamar de n, nesse caso, que seria a representação do presente, pelo passo de tempo. Então, n vezes ΔT vai me dar exatamente o intervalo de tempo, quanto se passou do início da integração até o presente. Qual será o futuro? O futuro será n mais 1 vezes ΔT. O passado imediato seria n menos 1 ΔT. Então, assim, a gente determina a evolução dessa função em etapas, né, que a gente chama de discretização. Então, eu tenho aqui em pontos definidos, não mais uma função contínua, mas em pontos definidos, como n menos 1, n e n mais 1. Então, como é que a gente vai resolver esse sistema? Veja que, para a gente saber como uma determinada função evolui, a gente precisa conhecer a derivada dessa função num determinado instante, que no caso a gente está falando de tempo, então num determinado instante de tempo. Seria a variação temporal dessa variável. A reta tangente ao ponto vai dar para a gente o valor da derivada naquele ponto. Esse é o valor exato dessa variação. Quando a gente discretiza esse sistema, então a gente tem aproximações. A gente vai tratar essa derivada, que é uma derivada contínua, né, por aproximações discretas. Uma das maneiras da gente fazer isso é através do que a gente chama de esquema avançado. O que é o esquema avançado? No esquema avançado, eu vou tratar então, vou escolher aqui para determinar o futuro, eu vou escolher o presente como referência, então eu tenho futuro e presente determinando qual é a tendência dessa variável. Essa figura aqui a gente vê essa tendência definida então por essa linha verde. O valor de n mais 1 está associado a um valor Qn mais 1, o valor de n, que é o presente, associado a um valor Qn. Como é que a gente escreve isso matematicamente? Então, eu vou aproximar essa derivada, aqui o sinal de aproximação, por essa diferença. Então, tem a variação do valor da função, o valor Qn mais 1 menos o valor Qn, dividido pela diferença em tempo. Então, o tempo futuro seria n mais 1 ΔT, o presente, n ΔT. A diferença, se nós fizermos a conta aqui, vai ser igual a ΔT. Então, finalmente, nós temos essa derivada sendo representada por uma aproximação que é igual a Qn mais 1 menos Qn dividido por ΔT. Então, essa seria uma das maneiras de tratar o problema, que é o que a gente chama de esquema avançado. Uma outra maneira de tratar esse sistema é através do esquema chamado de esquema atrasado. Esse sistema, a gente vai pegar aqui o ponto n, seria o ponto mais à frente, e o tempo passado, que é o ponto n menos 1. Então, associado ao ponto n, eu tenho o valor que é n. Associado ao valor n menos 1, eu tenho o valor q de n menos 1. Escrevendo isso matematicamente, eu vou aproximar essa derivada, né, pela seguinte expressão, q de n menos qn menos 1, dividido pelo intervalo de tempo entre as duas. O tempo em n é n ΔT. O tempo em n menos 1 é n menos 1 ΔT. A diferença entre os dois, se nós fizermos essa conta aqui, vai resultar em ΔT. Então, a expressão final para essa aproximação é Qn menos Qn menos 1 dividido por ΔT. Se nós observarmos essa curva aqui, né, a tendência da variável ela é diferente da derivada real, que é o dq dt em torno do ponto n. Tem uma diferença aqui na inclinação das duas tendências. Isso significa que essa nossa aproximação apresenta um erro.
Uma outra possibilidade de tratar esse conjunto de equações é através de um esquema chamado de esquema centrado. O que acontece no esquema centrado? No esquema centrado, nós temos a derivada sendo representada por dois pontos, um ponto posterior ao ponto de interesse e um ponto anterior ao ponto de interesse. A representação está sendo dada aqui por essa curva em amarelo. Veja que ela é mais ou menos paralela aqui à derivada real, mas ela é um pouco deslocada, né, dessa representação. A gente vai ver que esse é um esquema que funciona muito bem, embora ele tenha, né, um pequeno erro dependendo do intervalo entre essas duas posições. Mas é um esquema que funciona muito bem, esse esquema centrado, representa muito bem a tendência da variável. Matematicamente, ele vai ser representado pelo seguinte, Q de n mais 1, né? Então aqui em n mais 1 eu tenho o valor Q de n mais 1, menos o Q de n menos 1, então atrás aqui, em n menos 1, eu tenho o valor Q de n menos 1, vai representar a tendência da variável em torno desse ponto n. Então isso dividido pela variação no tempo. O tempo em n mais 1 é n mais 1 ΔT, está aqui, ó. O tempo em n menos 1 é n menos 1 vezes ΔT, está aqui, n menos 1 ΔT. A diferença entre os dois, se nós fizermos a conta aqui, vai nos fornecer o valor 2 ΔT. Então, como resultado dessa aproximação, nós temos então a diferença Q de n menos 1 menos o Q de n menos 1 dividido por 2 ΔT. Se a gente olhar para os três esquemas, o esquema avançado, o atrasado e o centrado, nós vemos que, em relação a essa linha vermelha, todos os três esquemas apresentam uma certa diferença na inclinação das curvas. Significa que todos esses esquemas apresentam erros, né? Então, o nosso grande desafio é determinar qual é esse erro. Como é que a gente calcula esse erro? Esse erro ele pode ser estimado através de uma expansão em série de Taylor. Nós vimos nas aulas passadas que a forma geral da expansão em série de Taylor é dada por essa expressão, f de t é igual a um f de a, que representa esse a? A vizinhança, quer dizer, pontos em torno de um determinado intervalo de tempo, que é o que eu chamo de vizinhança. Então, como que é a variação numa determinada vizinhança? Mais a somatória de todos os termos que envolvem a derivada da função, né, e a diferença, a distância entre o ponto e essa vizinhança. Então, para esse k que vai de 1 até infinito, quando eu considero infinitos termos, eu tenho a solução exata, o valor exato da função. Uma outra maneira de enxergar essa expansão em série de Taylor, aqui numa forma aberta, seria o seguinte: a expansão em série de Taylor da função t, da função f, que depende de t, é igual a f em torno de uma vizinhança, que é o ponto A, mais a derivada primeira em torno dessa vizinhança vezes a distância entre os dois pontos, quer dizer, em torno do ponto, que é o P, representado aqui o T, e a vizinhança, que é representada pelo A, mais a segunda derivada da função em torno do ponto A, vezes o quadrado da diferença entre os pontos, dividido por 2 fatorial, mais a derivada terceira em torno do ponto A, vezes a diferença entre os pontos elevado ao cubo, dividido por 3 fatorial, mais a quarta derivada, a quinta derivada e assim por diante, infinitamente. Considerando, então, os infinitos termos, eu teria o valor exato da função. Então, eu posso escrever essa expansão em série de Taylor, né, de diferentes formas. Por exemplo, vamos usar o nosso primeiro exemplo lá, que foi o esquema avançado. Então, vou fazer a expansão em série de Taylor para o esquema avançado. Se eu fizer A igual a T0 e T igual a T1, né, eu vou ter esse resultado. Observe o seguinte: se eu substituir aqui dentro dessa expressão todos os valores de t por t1, né? Então aqui todos os lugares que aparecem o t eu substituí por t1, então tem esses termos todos aqui, resulta então, né, na substituição que é dada aqui dentro dessa expressão. Vou fazer a mesma coisa para os valores de a,
substituindo então por T0 em todas as ocorrências de A, eu vou substituir por T0. O resultado, então, vai nos dar esses termos aqui representados por T0. Se eu fizer a discretização, então, lembrando o seguinte, essa representação aqui é a solução exata da função. Então, isso aqui é a solução exata. Se eu discretizar, eu deixo de ter os valores exatos. Então, eu vou fazer uma combinação aqui entre a solução exata e alguns termos que eu vou discretizar. Então, eu vou fazer o que era Q em função de T0, eu vou substituir por Qn, eu vou chamar de Q num instante definido qualquer n. E o futuro aqui, o Q que é uma função do tempo t1, eu vou chamar de Q de n mais 1, ou seja, um ponto à frente, um ponto futuro. Vou fazer a mesma coisa para t1, então t1, que é o ponto relativo ao tempo futuro, vai ser o n mais 1 ΔT. E o tempo presente vai ser o n ΔT. Se eu quiser saber a diferença entre os dois, t1 menos t0, então eu tenho n mais 1 ΔT menos n ΔT. Calculando, resulta aqui em ΔT. Então, se eu substituir esses valores nessa expressão, eu tenho essa expressão, se eu substituir esses valores, eu vou ficar com essa expressão aqui que eu vou chamar de 1. Então, Q de n mais 1 vai ser igual a Qn, mais a derivada primeira vezes o ΔT, a derivada segunda vezes ΔT ao quadrado dividido por 2 fatorial, a derivada terceira vezes ΔT ao cubo dividido por 3 fatorial, mais a derivada quarta, a derivada quinta, a derivada sexta, infinitamente, me daria o valor exato da função. Veja, nesse caso eu já não teria o valor exato, porque eu estou aproximando aqui, eu troquei, eu substituí esses intervalos de tempo por uma representação discreta. Se a gente passar o Qn para o lado de lá e dividir tudo por ΔT, a gente chega então nessa expressão aqui, simplesmente um rearranjo aqui dessa expressão. Observe o seguinte, o termo que eu tinha aqui, que é a derivada primeira vezes ΔT, ele ficou só a derivada. A derivada segunda virou a derivada primeira, a derivada terceira virou a derivada segunda e assim por diante. Se eu fizer um rearranjo desses termos aqui, eu fico com uma expressão que nos dá uma aproximação, ou valor, aqui no caso, praticamente o valor exato da função, da derivada de Q em relação ao tempo em torno desse ponto n. Que vai ser igual ao quê? A um quociente, Q de n mais 1 menos Qn, dividido por ΔT, menos esse termo em parênteses, que envolve os termos de ordem superior, as derivadas de ordem superior. Se a gente comparar essa expressão aqui com aquela que nós vimos lá no esquema avançado, a gente vê o seguinte, lá no esquema avançado, o dq dt em torno do ponto n era aproximado por Q de n mais 1 menos Qn ΔT, dividido por ΔT. Essa é a representação no esquema avançado. Se nós substituirmos essa expressão aqui, ou se nós compararmos essa expressão aqui com a solução verdadeira, nós temos o seguinte, qual a diferença entre as duas? Veja que aqui eu tenho a solução verdadeira, é a solução exata, ou quase exata, eu tenho esse ΔT, com essa aproximação. Então, eu tenho uma aproximação aqui. A diferença entre os dois é o quanto eu estou deixando de representar dessa função. É o quanto eu deixo de representar do valor exato dessa função. Então, a esse valor, identificado aqui entre colchetes, nós chamamos de erro de truncamento. Então, esse segundo termo do lado direito será correspondente ao erro que surge em função de nós truncarmos a série a partir de um determinado ponto. Esse erro é chamado de erro de truncamento. Isso é um conceito muito importante. Erro de truncamento significa quantos termos da solução exata da função eu estou desprezando. Isso define, então, o nosso erro. Um outro fator importante aqui dentro da nossa expressão é que a ordem do esquema numérico será igual à menor potência de ΔT no erro de truncamento. Portanto, nesse caso, o esquema avançado é um esquema de ordem 1, ou ordem ΔT, ou ainda um esquema de primeira ordem.
Se nós fizermos a mesma coisa para um esquema atrasado, a gente vai ter o seguinte: fizer A aqui igual a T0 e T igual a T1, a gente vai chegar exatamente na mesma expressão que a gente tinha chegado antes. Afinal, ela é a expansão em série de Taylor daquela nossa função, então não mudou nada. Mas eu posso fazer aqui uma pequena manipulação na nossa equação, fazendo o seguinte: toda a ocorrência de T1 menos T0, eu vou trocar a ordem para T0 menos T1. Quando eu faço isso, eu acrescento um sinal negativo aqui na frente. Ok? Então, todas as ocorrências T1 menos T0 eu vou substituir por menos T0 menos T1. Quando eu faço isso, os termos ímpares, né, as derivadas ímpares, elas vão ficar com sinal negativo. Então, aqui, se eu substituir aqui o termo, eu tenho um sinal negativo aqui à frente. Por outro lado, as derivadas pares, elas vão ficar, essa diferença negativa elevada ao quadrado vai sempre nos fornecer um valor positivo. Então, as derivadas pares vão fornecer valores positivos e as derivadas ímpares vão nos fornecer valores negativos. Então, eu tenho uma pequena diferença aqui em função da posição. Quer dizer, como eu inverti a diferença, eu tenho uma diferença na expressão. Agora, vejam que essa expressão é exatamente igual a essa. Continua sendo a solução verdadeira dessa função. Nada mais é do que a expansão em série de Taylor. Se nós considerarmos, então, o caso discreto, a gente vai ter que Q em T1 vai ser o Qn menos 1, então mudou, antes era N mais 1, agora é N menos 1. Em T0 não mudou, continua a mesma coisa, é o Qn. O T0 é N delta T e o T1 vai ser N menos 1 delta T. Antes, no esquema avançado, era N mais 1 delta T, agora é N menos 1 delta T. Se nós fizermos a diferença aqui, T0 menos T1, nós teremos igualmente o valor delta-T. Então, substituindo aqui na nossa expressão esses valores, nós chegamos nessa relação. Q de n menos 1 vai ser igual a Qn menos a derivada primeira vezes delta-T, mais a derivada segunda delta-T ao quadrado dividido por 2 fatorial, menos a derivada terceira vezes delta-t ao cubo dividido por 3 fatorial, mais a derivada quarta, menos a derivada quinta, mais a derivada sexta, menos a derivada sétima e assim por diante, infinitamente. Se nós passarmos Qn para o outro lado e fizermos a divisão de todos os termos por ΔT, a gente chega na seguinte expressão, né? Q de n menos Qn menos 1 dividido por ΔT vai ser a derivada primeira em torno do ponto n, menos a derivada segunda, ΔT sobre 2 fatorial. Veja que aqui teve, né, como eu dividi por ΔT, o que antes era ΔT quadrado, ficou com ΔT. A derivada terceira, o que era ΔT ao cubo, ficou ΔT ao quadrado, dividido por 3 fatorial, menos, mais, assim indefinidamente. Se nós fizermos um rearranjo aqui dos termos, a gente vai chegar na seguinte expressão. A derivada em função do tempo em torno do ponto n vai ser igual a esse quociente, Qn menos 1 dividido por ΔT, mais esse termo aqui em colchetes. Se nós compararmos com a solução do esquema atrasado, com a nossa aproximação para o esquema atrasado, a gente tem aqui que dq dt, em torno do ponto n, vai ser aproximado por Qn menos 1 ΔT. E se nós substituirmos essa expressão lá no nosso valor exato, se a gente comparar essas duas expressões, a gente vê que a diferença entre o valor exato, que é dado aqui pela expansão em série de Taylor, com a nossa aproximação, é justamente esse termo aqui em colchetes. Esse termo em colchetes é o nosso erro de truncamento. Novamente, vamos observar aqui que dentro do erro de truncamento, eu tenho o ΔT elevado à primeira potência. Portanto, a ordem do esquema atrasado, assim como foi para o esquema avançado, é 1. É um esquema de primeira ordem ou ordem ΔT.
Então, tanto o esquema avançado quanto o esquema atrasado são esquemas de primeira ordem de precisão. Como é que a gente faz a análise para o esquema centrado? Tem um jeito simples. Na verdade, se nós substituirmos a equação 1 da equação 2, então para a gente lembrar o que era a equação 1 e o que era a equação 2, se nós fizermos a subtração de 1 por 2, a gente chega na seguinte expressão. Então, Q de n mais 1 menos Q de n menos 1. Então, está aqui o termo. O primeiro termo, que é Qn, os dois são positivos, então um menos o outro, simplesmente desaparece esse termo aqui, Qn. Por outro lado, a primeira derivada tem sinal contrário. Então, mais, menos, menos, menos com menos dá mais. Então, eu tenho duas vezes a primeira derivada vezes o ΔT. A segunda derivada tem sinais iguais, são termos iguais de sinais iguais. Um menos o outro dá zero. Então, esse termo aqui desaparece. A terceira derivada, como eles têm os sinais contrários, menos com menos dá mais com mais dá duas vezes a derivada terceira. A derivada quarta, não está mostrando aqui, mas se eu tivesse na equação a derivada quarta, ela desapareceria. Eu teria então a derivada quinta. Positivo com negativo daria duas vezes a derivada quinta, ΔT a quinta, e assim por diante. Sumiriam os termos pares, restariam os termos ímpares. Então, esse seria o resultado. Se nós fizermos agora aqui a divisão por 2ΔT, né, dos dois lados, a gente fica com a seguinte expressão. Qn mais 1 menos Qn menos 1 dividido por 2ΔT vai ser igual, então, como eu dividi por 2ΔT, some aqui o 2ΔT dessa expressão, eu fico simplesmente com a primeira derivada. Aqui no segundo termo, então eu fico o termo que era antes a derivada ao cubo, eu fico apenas com a derivada ao quadrado. A derivada ao quinta fica a derivada à quarta e assim sucessivamente. Se fizermos um rearranjo aqui dos termos, né, simplesmente eu vou ter que a derivada em torno de Q em relação a T em torno do ponto N vai ser esse quociente menos esse termo em colchetes. Se nós compararmos lá com o valor do esquema centrado, a gente vê, usar essa aproximação aqui do esquema centrado, a gente vê o seguinte, qual a diferença entre os dois? Esse termo aqui entre colchetes. Esse termo entre colchetes é o erro de truncamento. Observe o seguinte, a menor potência de ΔT dentro do erro de truncamento agora é 2. Assim, o esquema centrado é um esquema de segunda ordem, um esquema de ordem 2, ou ainda um esquema de ordem ΔT ao quadrado. Sumarizando, então, essa aula, nós vimos que funções contínuas podem ser aproximadas por esquemas de diferenças finitas, né, o que a gente chama de representação discreta. Nós vimos três possibilidades de representação de derivadas. O primeiro chamado de esquema avançado, o segundo o esquema atrasado, ambos de primeira ordem, e um terceiro que é o esquema centrado, que é o esquema de segunda ordem. O erro do esquema numérico pode ser estimado comparando-se a aproximação, uma dessas aproximações, com a expansão em série de Taylor, que representa o valor exato da função de interesse. Esse erro é chamado, então, de erro de truncamento. Na nossa próxima aula, nós veremos uma forma generalizada para a obtenção de esquemas numéricos. A gente vai ver uma equação chamada de equação da quadratura. Além desses três esquemas que nós vimos, nós vamos obter, então, diversos outros esquemas numéricos para tratamento das nossas equações. Então, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Obrigado pela sua atenção.